Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de redação. Como vocês estão? Vamos iniciar aí. Eu sei que todos estão com saudade, né, de aula de redação. Então, para matar essa saudade, vamos aí. Vocês vão assistir agora a uma aula sobre o texto dissertativo, tá? Então, vocês vão perceber que a gente vai fazer uma espécie de revisão de tudo que a gente estudou no período, né, tanto em sala de aula como já online. E vocês vão ver que eu vou apresentar aqui algumas perguntas. Essas perguntas que eu colocar aqui, vocês vão responder nos comentários, tá? Da plataforma, ok? Que aí vai constar a participação. Esse vídeo é especialmente para os alunos que não conseguiram participar da aula online, tá? Então, se você não conseguiu participar da aula online, eu estou deixando esse vídeo justamente para que você consiga participar, beleza? Vamos lá. Analisar o objetivo, analisar os conhecimentos adquiridos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Quais são as partes? Já deixei até para você ver. Hein? Quais são as partes necessárias para um texto dissertativo argumentativo? O que é que deve conter em um texto dissertativo argumentativo? Lembram? São 3. Quais são elas? Lembrou? Pronto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não pode fazer a sua redação faltando uma dessas partes, tá? Tem que ter as 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que deve ter na introdução? O que é necessário ter na introdução? O que é que não pode faltar? Ainda lembram? Essa aí é a primeira perguntinha que você deve responder lá nos comentários. O que é necessário ter em uma introdução? Apesar de eu responder logo em seguida, mas eu quero ver a participação lá, tá bom? Que é para saber se você realmente assistiu o vídeo. Temos aí o repertório sociocultural, contextualizar o tema, apresentar a tese. Ana Maria, não sei o que é repertório sociocultural, nunca nem ouvi falar. Sabe, é porque a gente às vezes vê com outras palavras, né? Mas você sabe o que é repertório sociocultural. Lembra quando a gente falou das formas de iniciar a introdução? Né? Você pode iniciar a introdução com uma alusão histórica, você pode apresentar uma afirmação sobre o tema, você pode, a partir de um verso de uma música, né, você pode fazer essa relação com o tema. Né? Então, isso é o repertório sociocultural, ok? Lembrou? Pronto. Contextualizar esse repertório sociocultural, você vai contextualizar com o tema, né? Fazer a relação. Contextualizar é fazer a relação com o tema. E você vai apresentar a sua tese. O que é tese, hein? Não pode esquecer o que é tese. Tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema. Quando você tem o ponto de vista, todo tema de redação é sobre um problema, né? Você vai perceber que existe sempre um problema em relação a esse tema. Então, se existe um problema, existe causa desse problema. Quando você apresenta a sua tese, você apresenta também as causas. O que é que está causando esse problema? Você pode aí citar pelo menos 2 causas. E se lembre que essas causas você vai usar logo adiante no seu texto, beleza? E aí você também pode utilizar algumas frases para fechar, né? Concluir o seu texto, beleza? Vamos ver aqui na prática. Temos aí um modelo de introdução, ok? Vocês percebam aí que está com cores diferenciadas, justamente porque vocês vão precisar identificar cada partezinha que a gente falou do slide anterior, agora aí na prática, nessa introdução, beleza? Então, nós temos aí vou ler rapidinho para vocês.
No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de uma apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do referido público e, logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Ana Maria, tem palavra aí que eu não sei o que significa, não. Olha, gente, é muito importante vocês enriquecerem o vocabulário de vocês, principalmente na escrita. Então, beleza, se você não fala nenhuma dessas aí que foram citadas, né? Essas mais diferenciadas, digamos assim, mas é importante que você saiba o significado. Então, não sei o que é apartheid. O apartheid tem muito a ver com história, né? Nelson Mandela, pesquise sobre isso, é importante você saber, tá bom? No caso aí, ele se referiu ao apartheid educacional, né? A divisão, né? Onde os surdos, percebeu aí qual é o tema? É relacionado a quê? Deficientes auditivos. Então, ele fez essa relação aí logo no início, uma alusão histórica relacionado aí à deficiência auditiva, tá bom? Vamos localizar agora, a partir dessa perguntinha aqui, a partir das cores estabelecidas na introdução, identifique cada parte e coloque sua resposta. Então, a partir daí, você já vai participar lá nos comentários, tá bom? Qual é a parte do repertório cultural? Onde é que o autor apresentou a tese? Né? Onde é que está apresentada as causas aí? Ou não? Ou ele não apresentou? Ele fez a apresentação do tema? Acho que sim, né? Quando a gente lê, não deu para a gente identificar qual é o tema? E aí, ele fez um fechamento, usou frase de fechamento aí para concluir ou não? De acordo com as cores, você vai lá nos comentários e coloca, a parte laranja é tal coisa, a parte verde é tal coisa, beleza? Desenvolvimento. Sobre o que argumentar? Se eu falei lá na minha introdução que o problema aí as causas, né, que provocam aí essa exclusão dos deficientes audiovisuais, é isso e aquilo, então eu vou ter que segurar essa minha visão com argumentos fortes, né, que convençam o leitor e o corretor sobre isso. Então, o que é que deve ter, o que é que eu vou argumentar no meu texto? Lembram das causas que foram citadas lá na introdução? Pronto, foram apresentadas duas causas. Então, essas duas causas, a primeira causa você já vai aprofundar no primeiro desenvolvimento, ok? Como assim aprofundar? Você vai pode apresentar um dado estatístico, você pode fazer comparações, né, entre cidades, entre países, dependendo do tema que você for falar. Você pode dar exemplos, né, de situações, você pode fazer a citação de um autor, fazer referência ao pensamento de algum sociólogo, filósofo, né, alguém que tem a ver com o tema, sempre lembre disso. Da mesma forma, você vai fazer lá no desenvolvimento 2, né, a segunda causa. Muito cuidado, não misturem as causas nos parágrafos, tá? A primeira causa você fala naquele parágrafo, a segunda causa em outro parágrafo. Para ficar organizado, para dar progressão ao texto, para o seu texto ficar coerente, o seu texto ficar organizado. Beleza?
Olha aí na prática como é que fica. Então, aí é um exemplo de desenvolvimento. É o mesmo texto, tá? É a continuação daquele texto lá que eu apresentei a introdução. E aí você vai responder algumas perguntinhas que eu coloquei aqui. Eu já mostrei para vocês no slide anterior como é que você vai argumentar, né? Então, eu quero saber de você agora, nesse parágrafo aqui de desenvolvimento, qual é a causa que está sendo aprofundada nesse parágrafo? Responda aí, amiguinho, nos comentários. Qual é a causa que está sendo falada aí? De acordo com o que ele apresentou lá na introdução, ele deu uma deixa para a gente do que ele ia falar já nos parágrafos seguintes, né? Veja aí qual é o parágrafo, qual é o argumento, como é que ele aprofundou, beleza? E anote aí. Quais argumentos o autor usa para convencer o leitor? Como é que ele convence você da tese dele? Ele apresentou o quê? Aí ele apresentou dado estatístico, ele apresentou o pensamento de um sociólogo, ele fez referência à história. Às vezes, não é obrigatório ser só uma coisa, não. Ele pode apresentar duas ou três dessas que eu citei aí para você, ou outras, né? Leia aí e responda aí para mim, por favor. Olha aí o segundo desenvolvimento. Você vai ler também, que é para identificar isso aqui, ó. Nesse segundo parágrafo, qual é a causa que ele tratou? Você já identificou a primeira, lá no parágrafo anterior. E agora, nesse segundo, o que é que ele está falando? Que argumento é que ele sustenta, que ele defende agora? Lá no outro, ele estava defendendo com um argumento. Aqui, ele usa o mesmo argumento? Ou não? Acho que não, né? Está usando outros argumentos aí. Dê uma lidinha aí. Se vê alguma palavra diferente, lembre de pesquisar, é importante, tá? Percebam aí conectivos, né, que existe. Qual é a função do conectivo além do mais no início do parágrafo? Está até grifadinho aqui. Esse além do mais quer dizer o quê? Mais, então quer dizer que ele já falou algo anterior. Só uma deixa aí para você. Percebam que tem vários, alguns, contudo, é um conectivo, né? Então, afinal, a gente vai falar dos conectivos em aulas, em algumas aulas aí à frente, tá bom? É muito importante você saber identificar e usar os conectivos corretos na sua redação. Vamos para a conclusão. A conclusão é uma parte da redação que os alunos têm muita dificuldade, porque já até na redação do Enem, muitos alunos me disseram, Ana Maria, eu tirei a minha nota, foi muito prejudicada por conta da conclusão. Então, é justamente o momento que você tem que apresentar uma intervenção, né, sobre o que você apresentou, dos problemas apresentados aí no decorrer do texto. Então, se você não apresentar algo assim completo, geralmente você é prejudicado. Então, nós vamos ver aqui o que deve conter na conclusão. É só eu dizer que as pessoas têm que se conscientizar daquilo e está resolvido, tá feita a minha conclusão? Não, 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 né? Vamos ver aqui o que é que precisa. Você vai iniciar a sua conclusão com um conectivo de conclusão, né? Muito cuidado, que às vezes a gente confunde outras palavrinhas e erra nessa parte. Tem que ser um conectivo de conclusão. Eu coloquei aí dois exemplos, tá? É muito usado, portanto, né? É muito usado. E um dos mais conhecidos, mas não existe só o portanto e o dessa forma. Você, por exemplo, diante do exposto, ou seja, diante de tudo que eu disse, aí você vai dar continuidade à sua conclusão, né? Então, pesquise sempre conectivos de conclusão para você diversificar e memorizar. Na hora que você vai escrever, você vai lembra, né?
Quando você inicia a sua conclusão como conectiva, aí você vai e faz uma retomada do que você falou no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, né? Breve, tá? Não é nada longo. Por que não é nada longo? Porque é aqui que você vai desenvolver melhor aqui a sua conclusão. O que deve ter, que a gente sempre diz, gente, tem que ter uma proposta de intervenção. Você vai sugerir algo aí que possa ser feito para tentar resolver esse problema. Não é obrigado você dar uma proposta, pronto, a minha proposta vai resolver. Não, pode ser algo que amenize aquele problema, né? Então, de acordo com o que você falou, você tem que deixar claro o que será feito. Preste atenção nesses pontinhos aqui, ó. Esses 4 aqui. Na verdade, são 5, vocês vão entender por quê. Qual é o quê? Você tem que apresentar o que é que vai ser feito. Qual é a ação que vai ser feita? Para amenizar esse problema que você falou aí no seu texto inteiro. Você disse que tinha problema, você disse quais eram as causas, defendeu sua opinião, né, dizendo, mostrando o porquê que sua opinião era correta, mostrou dados, mostrou citações ao algo que você fez alusão histórica, você demonstrou de várias formas, digamos, né? Então, lá na conclusão, o que é que vai ser feito, coleguinha, para que isso melhore? Quem é que pode fazer? Quem são os agentes, né? Digamos, nessa redação que eu pedi para vocês fazerem sobre as doenças virais e os impactos na sociedade. Se você puxou mais para o lado da pandemia, quem é que pode fazer algo para ajudar a diminuir esses problemas que a gente está sofrendo em relação à pandemia? É o Ministério da Saúde? É o governo federal, estadual ou municipal? Ou os três juntos? É quem? É a população que tem que fazer a parte dela. Então, os agentes que a gente se refere são esse povinho aí, ó, que eu falei, que eu citei, são exemplos, tá? Como será feita essa ação por esse agente? O que é que o Ministério da Saúde, por exemplo, deve fazer, né? Como é que ele vai fazer? Nessa hora aí, você vai detalhar. É uma das partes, como sugestão, né? Porque eles querem que você detalhe. Não é só jogar lá. Então, você vai dizer como ele pode fazer, por meio de que ele vai fazer aquela ação. Então, pode detalhar nesse momento, né? É uma das partes aí que você pode explicar direitinho como vai ser feito, certo? Então, é por meio de que vai ser feito? E qual é o efeito que essa ação vai ter na sociedade? Não é só fazer por fazer e não serviu de nada. Tem que ter efeito, né? Se você vai sugerir algo, você tem que pensar que aquela ação tem que ter algum efeito benéfico para diminuir aquele problema, ok? Então, não esqueçam que isso aqui, essa parte aqui, é indispensável na conclusão. Então, procurem sempre pensar em ações que possam realmente ser feitas, né? Não pense assim em algo grandioso demais que seja impossível de fazer, tem que ser algo que possa ser feito, beleza? Olha aqui na prática, temos aqui um exemplo da conclusão daquele mesmo texto, então eu peço que vocês leiam, dê um pause aí no vídeo, leiam e respondam as seguintes perguntas. Qual conectivo foi usado para resumir o texto? Lembram que eu falei nesse instante aí sobre o conectivo? Qual ação será feita? Qual é a proposta de ação que essa pessoa escreveu aqui nesse texto? Quem fará? Qual é o agente que vai fazer essa ação? Como será feita essa ação? Ele deu detalhes ou não? Qual é o efeito dessa ação na causa? Antes de encerrar, eu quero lembrar que vocês vão perceber que tem duas ações.
Então, é interessante você... Tem gente que diz, mas eu mal penso em uma, como é que eu vou escrever duas? Se você, assim, não consegue pensar em duas ações que podem ser feitas, não tem problema, você pode estar só uma. Mas quem lembrar de outra ação que pode ser feita, melhor ainda, coloque as duas ações. Então, uma delas você vai colocar todos esses pontos, é obrigatório, tá? Ter todos esses pontos que a gente falou da proposta de intervenção. E na segunda você responde, coloca pelo menos dois deles, certo? Quando você for escrever seu texto. Então, agora sim, obrigada aí por ter assistido esse vídeo, obrigada por ter colocado aí as respostas nos comentários. Eu vou responder as dúvidas que vocês apresentarem, se tiver alguma pergunta, ok? E obrigada, continuem aí se esforçando. É um momento atípico para nós todos nós estamos sofrendo, digamos assim, tá? Para nos adaptarmos, mas vai dar certo, a gente vai já sair dessa. Um beijão, saudade de vocês.